Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, deitado, dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim este Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora que por que causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Jonas capítulo 1, versículo 1 até o 14 foi onde fiz a leitura desse texto. Nós vemos aqui na história deste profeta, conhecido como profeta Fujão, profeta Jonas. Ele foi um homem chamado por Deus para fazer uma obra de anunciar, de profetizar na cidade de Nínive a palavra do Senhor. Nínive ficava a 800 quilômetros da Palestina, ao norte da Palestina. Mas Jonas, ele fez exatamente o contrário. Ele ele intentou ir, né? Ele até embarcou no navio para ir para Tarsis, que ficava na parte sul, no sul da Espanha, a 3.200 quilômetros de distância. Ou seja, 4 vezes mais a distância que era para ir a Nínive, aonde ele deveria ir, mas ele quis ir para Tarsis. Então nós temos aqui, na história de Jonas, muita coisa para nós meditarmos, para nós sabermos que Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, e nós precisamos ter muito cuidado para lhe obedecer. Porque desobedecer a Deus não é uma coisa boa, não. Desobedecer a Deus é complicado. O versículo 11, eu posso até te dizer, versículo 11, pecado na alma é igual Jonas no navio. Transforma a mais calma das águas em um mar tempestuoso. Jonas pecou, ele errou. E nós vemos na história de Jonas muita coisa importante para meditarmos. No versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis.
E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então nós vemos aqui que a tendência do homem é de sempre fugir de Deus, porque Deus é santo e o homem é pecador, o homem é falha, é ser humano. Então a tendência do homem é de sempre fugir da presença de Deus. Está bem claro aqui no final do versículo 3, para fugir, para estar longe da presença do Senhor. A tendência do homem, então, é de sempre fugir de Deus e daquilo que ele não gosta, e fugir a todo custo do prejuízo. Mas fora da vontade de Deus não existe garantia. Deus amava tanto Jonas, veja no versículo 4, Deus amava tanto a Jonas, que ele não permitiu que Jonas tivesse êxito naquela empreitada dele. Nós vemos, o versículo 3, diz que ele estava fugindo da presença do Senhor. 2 vezes está escrito isso. Jonas, que ele pensou que quanto mais longe se afastasse de Deus, ele iria anular, né, assim dizendo, a ordem de Deus. Como quem dissesse, eu não vou, Deus vai preparar outro. Agora Deus vai chamar outro. Eu não vou, porque aquele povo de Nínive era inimigo do povo de Israel. Era um povo cruel, era um povo que fazia muita maldade para o povo de Israel. Eles eram inimigos. Mas Jonas não queria levar para eles aquela mensagem. Ele não queria saber daquele compromisso. Então é como que dissesse, eu vou anular a ordem de Deus indo para bem longe. Mas Jonas estava enganado. O versículo 4 fala, o Senhor lançou um forte vento. O forte vento, a forte tempestade veio lançado por Deus. Aquele vento veio da parte de Deus. Foi uma tempestade fora de hora. Que veio aonde estava aquele profeta desobediente naquele mar. O mar, na Bíblia, ele representa as nações, os países, né? O nosso barquinho, ou seja, a nossa vida, está navegando no mar deste mundo, na vida deste mundo. Então Jonas estava tranquilo, a viagem do navio estava tranquila, mas de repente o Senhor lançou um forte vento. Então foi uma tempestade fora de hora, que colocou pânico, pavor, medo no capitão do navio e nos marinheiros, naqueles tripulantes daquele navio que Jonas ali estava. Algumas tempestades, elas nos chegam de surpresa. Às vezes a nossa vida está indo tudo bem e começa a soprar alguns ventos. Então isso é um sinal de alerta que nós temos que ter cuidado. Será que está tudo bem conosco mesmo? O vento está soprando por quê? Qual é a razão do vento estar soprando? Jonas não estava nem percebendo nada, ele estava dormindo no porão do navio. A tempestade estava chegando, as coisas estavam ficando difíceis para aquele navio, para aquela tripulação, para aquele povo, mas ele, o causador de todo aquele problema, ele estava dormindo. Às vezes na nossa família, nas nossas vidas, estamos que cochilando, não estamos vendo o perigo que chega. A parábola das 10 virgens mostra isto. As 10 deveriam de estar preparadas, acordadas, porque o noivo chegaria para a festa. 5, a Bíblia diz que eram nécias, ou tolas, ou loucas. As 5 pegaram no sono, faltou o azeite, faltou o óleo, a lamparina se apagou. É um grande perigo a pessoa dormir o sono da indolência espiritual. Aí vem o vento, aí vem a tempestade, chegam de surpresa e a pessoa então passa a sofrer, a ter problemas. Nós vemos aqui no versículo 5 que o povo lá daquele navio, os tripulantes, os marinheiros, o capitão fez então lançar ao mar a carga para aliviar o peso do navio. Mas o problema, o peso, a dificuldade, o causador de tudo aquilo estava dormindo lá no porão do navio, era Jonas. Agora nos faz lembrar Paulo, naquela outra viagem, muito tempo depois de Jonas, no capítulo 27 do livro de Atos. Capítulo 27 fala de uma tempestade
que Paulo estava, mas Paulo não foi o causador da tempestade, ali foi um fenômeno, ali foi algo que aconteceu através da natureza. Paulo não provocou aquela tempestade. Muito ao contrário de Jonas, ele foi o causador da tempestade, Paulo não. Então nós podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, no versículo 19, versículo 38, que eles também aliviaram a carga do navio, mas lá foi uma outra situação. Paulo, um homem totalmente obediente a Deus, ao contrário de Jonas, desobediente. Então, mesmo que o homem seja um servo fiel e obediente, então na história de Paulo fica aqui para nós também um outro exemplo. Mesmo você sendo uma pessoa obediente, temente a Deus, tempestades vêm na tua vida. Mas não importa, Deus proverá. O Senhor Jesus esteve com Paulo, falou com Paulo. O Senhor disse para Paulo, não temas, Paulo. Vai acabar tudo bem, vai dar tudo certo, não vai perecer nenhuma alma. E foi tudo bem realmente, não morreu ninguém. Foi 14 dias de tempestades, incessantes, sem sol, sem lua, sem estrelas, apenas vento, chuva forte, violenta, e o navio a ponto sempre de se despedaçar. 2 semanas que as pessoas não se alimentavam. Muito terrível. Então nós vemos aqui no capítulo 2, voltando aqui para a história de Jonas, no verso 1, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Ele orou ao Senhor. Ele fez uma oração. Ele não orou durante a tempestade. Jonas não orou, ele estava dormindo. Quem estava preocupado com o perigo, com os problemas, eram os marinheiros, eram os tripulantes do navio, era o capitão do navio. Jonas não orou. Ele não orou ao Senhor durante a tempestade. Mas agora a situação era crítica. Agora ele tinha que orar, ele tinha que buscar. Então chega a certos momentos na vida que a pessoa não tem como sair. É como que um beco sem saída. Então Jonas, ele orou ao Senhor. Deus não está tão longe que nós não possamos orar. Deus está à distância de uma oração. Não importa qual o problema. Quão distante o homem esteja de Deus, tão longe que ele esteja de Deus. A distância qual é? De uma oração. Então Jonas, ele orou ao Senhor. No versículo 2 ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Ele disse isso, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Ele estava 3 dias e 3 noites dentro daquele animal, muitos dizem uma baleia, aquele peixe. Ele estava 3 dias lá dentro. E ele estava clamando, buscando, porque ele não tinha mais saída. O único recurso que ele tinha era Deus. Nós temos que aprender aqui na história de Jonas e na oração de Jonas, na situação que ele passava, naquele momento. Chegam alguns momentos na vida que a pessoa não tem escape, assim, não tem saída. Deus deixa o homem, às vezes, chegar no seu fim de recursos próprios, no fim dos seus próprios recursos, para o homem saber que a sua suficiência, que a sua solução, que a sua salvação vem dele, vem do Senhor. Deus, às vezes, nos deixa chegar ao fim dos nossos recursos para aprendermos a confiar nele. Deus esperou Jonas chegar no fim dos seus próprios recursos. Ele pagou pela passagem, foi buscar um lugar de acomodação, ele fez tudo que uma pessoa normalmente faz. Mas a coisa ficou crítica, ficou difícil, a situação ficou insustentável. Então Deus deixou Jonas chegar no fim de si mesmo, do seu próprio recurso, e esperar agora o recurso de Deus. Então ele clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu lá do ventre do abismo. Capítulo 2 de Jonas é uma oração, mas é mais do que uma oração também. O capítulo 2 de Jonas é um salmo, é um louvor, é um cântico de um homem que foi salvo de um afogamento. Jonas
foi salvo de um afogamento. Então ele louvou ao Senhor, ele deu glória a Deus. Às vezes, Deus nos concede cânticos na noite, conforme disse Davi. O Senhor nos concede cânticos na noite, mas para dar o cântico, primeiro ele precisa dar a noite. Ele foi livre, ele foi salvo, ele louvou o Senhor. Mas primeiro ele precisou ser lançado dentro do mar e passar por tudo que ele passou. O coração de um homem está certo apenas quando ele deseja o que Deus deseja. Em outras palavras, quando o meu coração deseja aquilo que Deus deseja para mim, então o meu coração pode ficar em paz. Eu posso ficar descansado. No capítulo 2 aqui de Jonas, do versículo 5 ao 9, veja, quanto mais confiante for a oração que pede a Deus, que clama, que busca, tanto mais próxima ela estará da gratidão. Quanto mais a tua oração for confiante, quanto mais o seu clamor, o seu pedido for confiante, acreditando de verdade, a tua gratidão estará mais próxima. Por quê? Porque Deus vai responder, Deus vai dar vitórias. Se você observar aqui mesmo em Jonas, no capítulo 2, no verso 2, 3 e 4, a pior das tragédias é um homem ser expulso da presença de Deus. A pior das tragédias é um homem ser expulso da presença de Deus. Você pode conferir no Salmo 51, verso 6. O salmista Davi, ele cometeu um ato ilícito, errado. Ele adulterou. Ele mandou matar o esposo da mulher com quem ele adulterou, Betseba. E ele escreveu o Salmo 51. Ele se arrependeu. Ó Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui ao teu servo a alegria da tua salvação. Então a pior das tragédias é um homem ser expulso da presença de Deus. O Evangelho hoje, ele convida todas as pessoas. Jesus, ele continua chamando hoje os homens. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim. Hoje, estamos já há quase 2000 anos. A igreja, o Senhor Jesus, o Espírito Santo convidando a humanidade ao vinde a mim, vinde a mim. Mas vai chegar o dia do acerto de contas, vai chegar o dia do trono branco para a humanidade e o tribunal de Cristo para os crentes, vai chegar o dia que o Senhor Jesus vai dizer para os cabritos, para os bodes, para os que estiverem à esquerda. Não é vinde a mim, ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Hoje, período da graça, é vinde a mim. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. Então, ainda aqui no versículo 3, nunca é cedo demais para se voltar para Deus. Nunca é cedo demais para voltarmos para Deus. No capítulo 2, no verso 8, quando nós nos agarramos ao nosso velho ser com todos os seus costumes e vícios, aí fica difícil de ter lugar para a graça. É essas coisas que nós temos que meditar. É estas coisas. Então nós podemos entender que Deus, ele tratou com Jonas. Deus preparou Jonas. Deus tinha uma escola para dar um ensino para Jonas. Deus quis educar Jonas em uma escola. Então, nós vemos aqui, no seu próprio livro, como é que Deus trabalhou, como é que Deus preparou Jonas para o serviço. São 4 capítulos. Então, primeiro, Jonas, ele foi frequentar a escola de Deus. Pode acreditar. Capítulo 1, do verso 12 ao 17, olha a sala de aula. Olha Jonas na escola de Deus.
do versículo 12 ao 17 do capítulo 1. Aí o profeta novamente voltou na escola de Deus, frequentou novamente a escola, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Nós estamos aqui como discípulos de Jesus, aprendendo com Ele. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então na escola do nosso Mestre, do nosso Senhor, existem lições que são repetidas dia após dia, porque nós somos lerdos, nós somos lentos para aprender. E o Senhor quer que aprendamos direito, para ter uma nota boa, para ser agradável ao Senhor. Nós temos um professor aqui neste mundo, como servos de Deus, como filhos e filhas de Deus, como igreja do Senhor. Nós temos um professor que ele tem um olhar carrancudo, que ele trata sério conosco. As suas lições, às vezes, nós temos que ler, nós temos que aprender, é com lágrimas, é com dificuldades, é com choros. Um dos nossos melhores professores que nós temos, sabe o nome dele qual é? Nós temos vários professores na escola de Deus aqui neste mundo. Vários. Mas tem um de olhar carrancudo, tem um que ele fica em cima, e aprender as lições com ele não é muito fácil. Mas nós temos este professor da parte de Deus. O nome dele é desapontamento. Quantas lições preciosas ele já nos passou aqui neste mundo, e ainda vamos passar por outras. Quantos desapontamentos, mas nós temos que aprender com eles. Ele quer nos fazer melhores servos a cada dia. Desapontamentos são encontros marcados com Deus. Em cada desapontamento, temos um encontro marcado com Deus. Vamos recorrer a Deus. Que você possa meditar na palavra de Deus. Que você possa meditar a cada dia nas coisas de Deus. Que o seu aprendizado cresça a cada momento, a cada instante. E ainda quero deixar aqui para você, para a sua meditação, falando no capítulo 4 de Jonas, o versículo 8 do capítulo 4 fala de um vento calmoso oriental. Este vento calmoso oriental, aqui do capítulo 4, do verso 8, é ele que dá a impressão de que está tudo bem quente. O versículo 6 e o 8, 10, fala que esta planta aqui no capítulo 4, ela era uma planta de crescimento rápido. Jonas teve a sombra dela por um dia, e isto estava então simbolizando o que é passageiro. É esta a lição que o Senhor está dando para Jonas também. A sombra desta planta, de crescimento rápido, que ele teve, a sombra por um dia, simboliza o que é passageiro, as coisas transitórias, as coisas deste mundo. As coisas passageiras são visíveis aos olhos. As essenciais, as coisas que permanecem, não são visíveis pelos olhos. A verdadeira sombra que uma pessoa deve descansar não é nesta coisa simbolizando aqui o que é passageiro, transitório, que foi a sombra desta plantinha aqui. A verdadeira sombra para você descansar, para mim descansar, para o homem e a mulher de Deus descansar, a verdadeira sombra, leia o Salmo 36, o verso 7. Leia o Salmo 121, verso 5. Leia livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 2. E leia também o Salmo 91, o verso 1. Que você compreenda, medite que as dificuldades da vida, ela tem intenção de nos tornar melhores e não amargos. Melhores e não amargos. Que o Senhor possa, a cada dia, ser abençoado por Deus, ser abençoada por Deus. Que a graça, a paz, o amor de Deus esteja sobre a tua vida. Medite aqui neste livro do profeta Jonas, medite na história de Jonas, medite nestas coisas que Deus vai, através do Espírito Santo, te dar um aprendizado. O Senhor vai te dar coisas importantes para você meditar, para o seu crescimento espiritual. Que a paz, a graça de Deus esteja sobre a tua vida,
em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém? Paz. Até a próxima. Amém.